Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. O Vasco acertou nessa semana mais um reforço para o seu time sub-20. Já havia anunciado recentemente a chegada do centroavante Tavares, que veio do Internacional, ficou inclusive famoso ali com a torcida, porque sempre se declarou vascaíno, inclusive já estreou pelo time sub-20, e o Vasco agora acertou a contratação de mais um atacante que vem de mais um grande time brasileiro. Dessa vez é o Marcelinho, que vinha atuando pelo Palmeiras nos últimos 2 anos. E como a gente sabe que esse espaço entre sub-20 e profissional no Vasco é muito curto, aliás, não só no Vasco, mas principalmente no Vasco, é muito curto, resolvi fazer uma análise um pouquinho aqui desse jogador, falar um pouquinho dele, sobre quem é o Marcelinho, quais as principais características dele e o que ele pode oferecer até ao time profissional do Vasco, comandado agora pelo Lisca. Mas antes de eu começar a minha análise aqui, você já sabe, se está passando aqui pela primeira vez, não conhecia o meu trabalho, está conhecendo hoje, ou já passou e não se inscreveu, se inscreve no canal, que isso ajuda demais na divulgação aqui do conteúdo. Já passamos de 50 mil inscritos, estamos caminhando aí para os 100 mil, quem sabe até fim do ano a gente bate 100 mil inscritos aqui no canal. Deixa o like também se você gostar do conteúdo e deixa aqui nos comentários também qual a sua expectativa para o time sub-20 do Vasco. Mas bora lá, vamos falar do Marcelinho, novo reforço vascaíno. Marcelinho é um jogador nascido em 2002, ou seja, está com 18 anos de idade, vai completar 19 no fim dessa temporada, faz aniversário em dezembro, e que vinha atuando pelo Palmeiras desde 2019. Chegou ao clube paulista para atuar pelo Sub-17, depois se destacar no Almirante Barroso, lá de Itajaí, em Santa Catarina. Foi contratado por empréstimo pelo Palmeiras, empréstimo de 2 anos, que termina agora no meio dessa temporada, e por isso ele chega livre ao Vasco. E quando chegou ao Palmeiras, o Marcelinho se destacou logo de cara. Mesmo sendo um jogador de lado de campo, ele é bem aquele pontinha mesmo de velocidade, aquele jogador de linha de fundo, de fazer 1 contra 1, de atacar a última linha, atacar o lateral adversário, fazer a jogada em velocidade e criar para alguém. Ele se tornou um dos principais artilheiros da equipe, finalista do Paulistão Sub-17, marcou 8 gols em 17 partidas, ele chegou ali no meio da temporada, então já terminou com muita moral aquele ano. Inclusive, ele chega para jogar no Sub-17 e logo se torna parte do time Sub-20. E a ascensão dele foi tão rápida que em 2020 mesmo ele já estreou entre os profissionais do Palmeiras. O Palmeiras teve mais de um surto de Covid, no ano passado, durante o Campeonato Brasileiro. No primeiro, o Marcelinho virou opção de banco, e no segundo, ali já no meio ali da temporada, no meio do Campeonato Brasileiro, ele conseguiu estrear. Disputou uma partida contra o Ceará, foi a estreia dele pela Copa do Brasil. Depois disputou mais 2 jogos, inclusive naquele Vasco e Palmeiras no finalzinho do Brasileiro, aquele jogo atrasado que era, na verdade, da primeira rodada. O Marcelinho estava no banco de reserva. Ou seja, mesmo tendo idade ainda de Sub-17, ele já estava estreando os profissionais do Palmeiras. Só que ele não conseguiu se firmar. Em 2021, inclusive com a chegada de alguns reforços no Palmeiras, o colombiano, atacante colombiano Marino e algumas outras peças, o Marcelinho não se firmou nem nos profissionais e perdeu espaço também no Sub-20, e agora com o fim do contrato dele, ele se transfere para o Vasco. Como já falei aqui, Marcelinho é um atacante de lado de campo. Eu assisti 2 partidas dele no Campeonato Brasileiro Sub-20 e ele tem a facilidade de pelo menos jogar pelos 2 lados. Atuou pelo lado direito, inclusive ele começa contra o Atlético Mineiro jogando pelo lado direito, com 15, 20 minutos ele está jogando do lado esquerdo, depois ele passa a jogar centralizado, quase como segundo atacante, e termina ainda dentro do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, jogando até de centroavante. Então é um jogador que tem a facilidade de fazer múltiplas funções no ataque, apesar da característica dele ser de um jogador de velocidade, ser um jogador de lado do campo. Mas exatamente por conta dessa movimentação e dessa capacidade de ele atacar a última linha, ele pode ser utilizado dos 2 lados, pode ser utilizado também um pouco mais centralizado. Quando ele joga pela esquerda, ele acaba se tornando um jogador mais de finalização de jogada do que de construção. Falo muito sobre isso aqui, inclusive na análise de outros jogadores, como o Jabá, como o Gabriel Peck, como essa ideia do ponta de pé invertido, muitas vezes faz dele mais um finalizador do que um construtor, porque ele acaba perdendo exatamente a profundidade de ir na linha de fundo e ter que cruzar com a sua perna, que em tese não é a boa. Tanto que a maioria dos gols do Marcelinho, na verdade, foram feitos de fora da área, exatamente cortando da esquerda para a direita para finalizar. E aí ele me lembra até um pouquinho o Éder Luiz, que acabou marcando época no Vasco, autor do gol do Vasco contra o Curitiba na final, na decisão da Copa do Brasil, inclusive dessa maneira, num chute de longe. E eu até brincava muito na época com o Éder Luiz, que parecia que ele finalizava melhor de longe do que de perto. Muitas vezes dentro da área ele desperdiçava a chance,
mas de fora ele conseguia um bom chute. Não só pelo gol contra o Coritiba, tem um golaço que ele marcou contra o Corinthians, se eu não me engano, até o último dele com a camisa do Vasco na Florida Cup, em 2010 ali, que talvez tenha sido o momento mais artilheiro do Éder. Ele fez muitos gols assim também, cortando da esquerda para a direita e batendo de fora, se não me engano, contra o São Paulo, contra o Corinthians. E o Marcelinho parece ser esse tipo de jogador. Tô falando em relação à característica, não necessariamente em relação à qualidade. É um jogador muito jovem ainda, 18 anos, tá em formação, tá num processo ainda de aprendizado e tem muito a evoluir. Se a gente for pensar talvez num jogador hoje do mercado nacional, me lembra um pouco o Janderson, que passou pelo Corinthians e hoje está no Atlético Goianiense. Inclusive, o próprio Marcelinho passou pela base do Atlético Goianiense também. E olhando para a ideia de jogo que hoje o Vasco tem com o Lisca, essa ideia de pressionar a saída de bola, dos pontas pressionando exatamente os laterais para dificultar a saída e fazer um recuo, forçar um recuo para a defesa, como inclusive eu mostrei como foi que saiu o primeiro gol do Vasco contra o Guarani, talvez seja essa ideia de montagem de elenco no Sub-20, já pensando inclusive no modelo que vai ser utilizado no profissional. Marcelinho me parece ser esse tipo de jogador mais agressivo sem a bola, que pressiona o adversário quando está sem ela e tenta recuperar e sair em velocidade. De toda maneira, acho uma contratação interessante, aliás, eu gosto dessas movimentações da base. Inclusive, um dos meus primeiros blogs, eu comecei a trabalhar exatamente noticiando chegada de jogador vindo de fora para as categorias de base. O próprio Renato Kaiser, eu lembro que fui eu que dei a notícia em primeira mão na época. O Renato Kaiser não era conhecido, veio do Desportivo Brasil. E isso é muito tradicional no Vasco de uma maneira geral. Romário veio do Olaria, o Edmundo veio da base do Botafogo, Valdir veio do Campo Grande, diversos jogadores. O Giovani já era profissional, mas veio com idade da base ainda da Desportiva, Sony Anderson do 15 de Jaú, Célio Silva do Americano, enfim, diversos jogadores que o Vasco contratou, ainda muito jovens, e acabaram tendo um destaque no cenário nacional, vindo de uma formação prioritariamente de outra equipe, e o Vasco terminando essa formação. Como o Vasco é um time que utiliza muitos jovens o tempo todo, o próprio elenco do Vasco hoje é um elenco muito jovem, e essa foi uma das críticas, inclusive, do Pássaro em relação ao ano passado, que não foi corrigida para esse ano, então você perde muitos nomes muito rápido. O Vasco tem hoje no seu elenco principal Bruno Gomes, Lucão, Riquelme, Arthur Salles, todos esses jogadores com idade ainda de sub-20 e já estão nos profissionais e jogando o tempo todo, MT, Galarza. Então o sub-20 do Vasco acaba sendo desfalcado pelo próprio profissional. E você não tem tempo, você não tem capacidade de produção de jogadores na mesma velocidade com que eles saem. Eu não estou nem falando de venda para outras equipes, estou falando realmente dessa subida profissional. Então você precisa estar atento ao mercado, o clube precisa estar atento ao mercado para ir atrás de boas opções para repor. Chegou o Emerson Urso recentemente, chegou o Tavares e agora chega o Marcelinho. Vamos ver se a gente consegue ter o mesmo sucesso que outros já tiveram da mesma forma. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação. Saudações e até a próxima.